Se você é um amante da história e de tudo que envolvem o saber e o conhecimento, se inscreva agora no canal. Não perca tempo. Clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Divulgue o canal nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e etc. Compartilhe o canal para seus amigos e familiares. Deixe seu comentário. Alguns dos imperadores romanos foram relatados pela Bíblia, principalmente no livro de Lucas e no livro dos Atos dos Apóstolos. Teve alguns imperadores que não necessariamente foram descritos pela Bíblia, mas é seguro ressaltar que na época eles estavam presentes no poder. O primeiro imperador relatado pela Bíblia é o imperador Augusto, que reinou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Na época, o imperador Augusto estava no poder quando Jesus Cristo nasce na Judéia, na cidade de Belém. Ele faz o recenseamento do império para, assim, ajustar a economia de seu governo. O imperador Augusto começou a reinar no dia 16 de janeiro do ano 27 a.C. até o dia 19 de agosto do ano 14 depois de Cristo. Ele foi um excelente imperador e a Bíblia relata sobre ele. Está escrito: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Lucas capítulo 2, versículo 1. O segundo imperador é o imperador Tibério. Na época que o imperador Tibério está no poder, Jesus Cristo morre na Judéia, na cidade de Jerusalém. Tibério foi imperador de 18 de setembro do ano 14 a.C. ao dia 16 de março do ano 37 depois de Cristo. Tibério foi um péssimo imperador. Na verdade, ele não foi exatamente um péssimo imperador. Ele pecou mais pela ausência, porque tinha alguém que ele nomeara para governar em seu lugar. O imperador Tibério faleceu em Miseno, no dia 16 de março do ano 37 depois de Cristo, aos 77 anos de idade. Segundo Tácito, a morte do imperador foi recebida com entusiasmo entre o povo romano, pois o mesmo foi um líder apático, distante e desinteressado pelo governo de Roma. A queda do imperador Tibério não se deu ao seu abuso de poder, mas pelo fato de negar-se a usá-lo. O livro de Lucas descreve o imperador Tibério. Está escrito: e no ano 15 do imperador Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene. Lucas 3, versículo 1. Também foi em sua época que o diácono Estevão fora assassinado no ano 34 depois de Cristo. Está escrito: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos capítulo 7, versículo 59. Outro imperador relatado na Bíblia é o imperador Cláudio. O imperador Cláudio era tio do imperador Calígula. O imperador Cláudio foi imperador na época do livro dos Atos dos Apóstolos. Cláudio foi imperador de 24 de janeiro do ano 41 a 13 de outubro do ano 54. Ele morreu assassinado por envenenamento por Júlia Agripina Menor, que era sua sobrinha e ao mesmo tempo sua esposa. Júlia Agripina era mãe do imperador Nero. Ela envenenou o imperador Cláudio para que seu filho Nero fosse imperador em seu lugar. Cláudio foi um bom imperador. Apesar de ser manco e gago, muitos pensavam que ele era um homem débil, burro e inútil, mas ele mostrou ser um imperador excelente e eficaz.
No início dos anos 40 e início dos anos 50, quando se passa a história dos Atos dos Apóstolos, uma grande crise econômica se passa por todo o Império Romano e a fome assola toda Roma. Está escrito: e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Atos, capítulo 11, versículo 28. Esta crise foi causada pelas péssimas administrações dos imperadores Tibério e depois Calígula. Ambos foram péssimos imperadores e mergulharam Roma em uma crise muito grave. O imperador Cláudio resolveu este problema com sua bela e competente administração. Durante o reinado de Cláudio, o império atravessou o seu período de maior expansão após a época de Augusto. Foram anexadas, por diferentes motivos, as regiões da Trácia, Nórica, Panfília e Lícia. Contudo, a conquista de maior importância do imperador Cláudio foi a Bretanha, que hoje seria a Inglaterra. Cláudio não perseguiu os cristãos, mas por contas de querelas religiosas entre cristãos e judeus, que discutiam sobre guardar ou não a lei de Moisés, Cláudio mandou-os embora de Roma. Está escrito: e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com eles. Atos, capítulo 18, versículo 2. E o último imperador desta lista é o imperador Nero. Nero reinou do dia 13 de outubro de 54 até o dia 9 de junho do ano 68. Sua mãe se chamava Júlia Agripina Menor. Ela era sobrinha do imperador Cláudio e também sua esposa. A mãe do imperador Nero assassinou o imperador Cláudio para que Nero subisse ao poder. No início, Nero até que fez uma boa administração. Ele era inteligente e apto ao poder, mas com o tempo ele começou a ser um péssimo imperador. Foi no governo de Nero que começou a perseguição aos cristãos. Também foi em seu governo que o apóstolo Paulo morre no ano 64 e o apóstolo Pedro morre no ano 67. Nero, como eu já disse, foi um péssimo imperador. Ele sabia que seria assassinado. Então, ele preparou-se para se suicidar com a ajuda de seu secretário Epafrodito, que o apunhalou quando um soldado romano se aproximava para o matar. E foi também no governo de Nero que se deu o tão conhecido incêndio de Roma. Mas não há dados que comprovem que ele fora o mandante do incêndio. Estes são os imperadores que aparecem na Bíblia. Estes são os imperadores que são, por mais ou por menos, mencionados pela Bíblia. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.